Muito bom dia! São 8 horas e 9 minutos e já está virando uma rotina, já está virando um hábito. Esse horário a gente está aqui no nosso canal, aqui no IPC Performance, para poder compartilhar com você muito conhecimento, muita informação. Hoje nós também teremos um convidado especial, uma pessoa incrível, que eu posso chamar hoje de parceiro de missão, de amigo, que é o Evandro Leite. E o tema hoje da nossa live é você aprender a aprender. Olha que interessante. Não é redundância, mas é a pura verdade. Tem pessoas hoje que acreditam que o analfabeto do século XXI é aquela pessoa que não está disposta a desaprender para aprender de novo. Afinal de contas, o mundo tem constante mudança, em constante evolução, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Bem, quero primeiramente parabenizar você que está aqui comigo hoje. Parabéns por fazer diferente, parabéns por se permitir estar aqui conosco. E eu quero já convidar você a ficar com a gente até o final da nossa live. Depois a gente vai ter um grande presente para você. É um convite meu e isso a gente vai falar no final. E nesse momento eu quero convidar aqui o meu amigo Evandro Leite para poder fazer parte da nossa live. Mas antes, eu não poderia deixar de falar para você, para te dar os parabéns, porque isso mostra muito bem que você é uma pessoa diferenciada, uma pessoa acima da média. Vamos fazer alguns combinados aqui hoje? Primeira coisa, eu quero te pedir para você dar o seu máximo. O que é dar o seu máximo? Você ficar aqui com a gente, você ficar focada na nossa live, tá? Você ficar com um papel e caneta na mão. Se você já tiver a sua garrafa d'água, já pega também a sua squeeze, para que nada possa interromper. Segundo, eu posso te prometer que eu não vou dar 100% aqui hoje. Não vou. Eu vou entregar muito mais do que 100%, no mínimo 110%. Eu sou uma pessoa que faço mais do que a obrigação e é por esse motivo que eu quero te convidar também a dar o seu melhor, dar o seu máximo, porque essa soma junta vai ser uma dupla explosiva. E vamos chamar aqui agora o meu querido amigo Evandro Leite, porque eu tenho certeza que ele também está nessa pegada. Então 110% do Evandro com 110% do Felipe, vão dar 220% para a gente entrar aqui já nos 220 volts, beleza? Muito bom, muita gente entrando, Siqueira, Maria, Dani, Calil. Muito bom, galera. Fala aqui para mim de onde que vocês estão falando, qual é a cidade que vocês estão falando e qual o seu nome, por favor. O Evandro já está entrando aí pra gente. Marcelo, Siqueira. Pessoal, assim que vocês entrarem na live, aqui embaixo tem um aviãozinho. O aviãozinho significa para você poder compartilhar. A semana já começou ontem, hoje é segunda-feira, para a gente entrar a semana acelerando com o pé direito. Eu quero convidar você a compartilhar isso com mais pessoas. Pode ser pessoas do seu time, pode ser pessoas da sua família, os seus amigos, mas o importante é que você faça essa corrente do bem. Então aqui embaixo, compartilha lá com o aviãozinho para a gente, no mínimo, dobrar, triplicar o número de pessoas aqui nessa live com a gente, beleza? É isso. Já deixa o seu like também, deixa o seu like para a gente ter certeza que você está curtindo o nosso conteúdo. E agora sim, Evandro está aqui com a gente. Olha só ali, Evandro, o João está falando, o João está falando da Paraíba. Que legal, João, da Paraíba. Nós temos gente conectados de vários estados do Brasil. A gente teve aí na live pessoas de outro país, Evandro. Tivemos pessoas aqui de Angola, cara. Olha que legal como que essa ferramenta, já que a gente vai falar sobre aprender, né? Aprender, como que essa ferramenta ela nos possibilita novos horizontes, como ela abre muito a possibilidade de conexões para a gente poder falar para outros estados, para outros países, e a gente não tem aqui a questão geográfica. Antigamente a gente não tinha isso. E se você não tivesse disposto a aprender, provavelmente você não estaria aproveitando essas oportunidades. Não é isso, meu amigo? Muito bom dia, seja bem-vindo, a casa é sua, fica à vontade. Ouvindo bem aí, Felipe? Tá ouvindo? Te ouvindo bem. Maravilha. Se você que está me vendo aí, está me vendo bem, ouvindo bem também, o Evandro digita um aqui para a gente saber que está tudo bem e a gente poder tocar aqui o barco, beleza? Fica à vontade. Gente. Obrigado ao pessoal que está aí na ativa assistindo essa live. Eu espero contribuir bastante com vocês.
Bacana, irmão. Bem, antes da gente começar, eu passar a palavra aqui para o Evandro, eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo que isso daqui não é um monólogo, tá bom, galera? Muito pelo contrário, isso daqui é um bate-papo, a gente está aqui, a gente quer muita interação, eu vou muito pedir para vocês poderem participar, para vocês trazerem dicas, para vocês trazerem sugestões, porque a ideia é essa. Quanto mais a gente interagir, mais assertivo a gente vai ser e mais a gente vai poder compartilhar e contribuir com você. Tá bom? Vou passar a palavra para o Evandro, esse meu grande amigo, um cara incrível que eu conheci há pouco tempo, dentro de um congresso nacional que a gente estava de palestrantes, e a gente teve uma afinidade, um rapport muito grande, principalmente pelos nossos objetivos de vida, pelos momentos, né? O momento que nós estamos atravessando. E o Evandro ele vai vir aqui hoje contar para vocês um pouco sobre a experiência que ele teve na prática, em como que ele teve que desaprender para aprender e algumas técnicas e estratégias poderosas. Mas eu vou passar a palavra para ele poder se apresentar para vocês, para ele poder aqui contar um pouco como que esse tema fez muita diferença e ainda faz diferença na vida dele. Evandro, a casa é sua, meu irmão, fica à vontade. Obrigado, Felipe, obrigado. Então, essa questão do aprendizado é importantíssima na vida de qualquer um. E eu me dei conta da importância de ir atrás do novo conhecimento e, às vezes, por falta de tempo mesmo, eu tive que criar estratégias. Eu sou um pouco autodidata, fui um pouco autodidata nesse sentido. Então, deixa eu contar um pouquinho da minha história, Felipe, se você permite aí o pessoal... Claro, a casa é sua. Fica à vontade. Eu sou de uma família humilde. Eu sempre estudei em escola pública. Então a gente sabe que esse mercado de trabalho ele é extremamente disputado e às vezes essas diferenças sociais elas acabam implicando um pouco numa disputa mais acirrada. E eu tenho um problema até hoje, que na infância era uma coisa extremamente latente e com o passar do tempo eu comecei a, vamos dizer assim, a driblar. Eu tenho uma disfunção que é a dislexia, eu sou disléxico. Então você imagina o bullying que eu sofria na escola. Então, por exemplo, o R não saía de maneira nenhuma. Então o rato roeu a roupa, não, era o ato, roeu a roupa, era desse jeito. Então, quando a professora falava assim, ó, fulano, Evandro, leia esse texto aí, que é muito comum na escola acontecer isso. Cara, já bati o desespero. Porque eu ia errar uma palavra, eu ia ter bullying, que naquela época nem se falava em bullying, né? Naquela época vezes... não tinha nem a palavra bullying, né, Evandro? O nervosismo era tão grande, né? Eu não era gago, mas já começava a gaguejar. De tão nervoso que ficava e às vezes até chorava. Então era comum ter esses traumas lá na infância. E eu tive que, aos poucos, ir tendo que controlar esses traumas e superar esses problemas. E uma das técnicas que eu usei bastante foi leitura. Eu sabia que eu tinha que me desenvolver no conhecimento, nas palavras, nas leituras, para poder superar esse meu problema. E até hoje eu sou dislexo. Então eu supero essa disfunção com certos atalhos. Então eu até falo para quem tem esse problema, gente, enfrente e supere-o. É possível você viver normalmente com dislexia. Então não precisa ter nenhum desespero nesse sentido. Não precisa entrar em pânico, né? Exatamente. Mas aí, voltando um pouquinho da minha jornada, eu a partir dos 15 anos eu comecei a estudar à noite e comecei a trabalhar. Então, com 15 anos, eu já não tive aquela adolescência que normalmente se tem, já fui para a ativa e tudo mais. Então, trabalhando o dia inteiro, trabalhando sábado, estudando no período noturno. Então, me faltava tempo para um estudo maior. Chegar, fazer tarefas, fazer um trabalho, estudar o que o professor deu. Então, já comecei a ser um autodidata ali. Então, como determinação de fazer alguma coisa diferente, eu em sala de aula eu usava a seguinte estratégia: eu só sentava na primeira fileira.
na frente do professor. E durante a aula, eu prestava atenção na aula. E era muito fácil achar a primeira fileira, mesmo se eu chegasse atrasado. Porque o pessoal não gosta muito de sentar na primeira fileira. O que era E eu disputado gostava. era a turma do fundão, né, A Evandro? turma do fundo, exatamente. Se você quisesse sentar no fundo, tu ia ter que disputar a cadeira, mas na frente não. Uhum. Então, como eu não tinha tempo de estudar, eu usava essa estratégia. Aí, época de prova, eu não parava para estudar aquela matéria para a prova. E ia lá e tirava uma boa nota. Chegava em sala de aula um pouco antes da prova, o pessoal preocupado em fazer colinha, tudo mais. Nunca usei esse método. E o pessoal ficava questionando. Vem cá, você não estudou? Você não fez cola? Como é que você tirou uma boa nota? Eu falo assim, eu prestei atenção na aula. Então, a primeira estratégia que eu passo para o aluno, para o estudante, em sala de aula, preste atenção na aula. E eu sempre fui um aluno chato, vamos dizer assim, aquele aluno chato no seguinte sentido. Eu não deixava o professor jamais mudar de conteúdo se eu tivesse alguma dúvida daquele conteúdo que ele tinha acabado de dar. Então, professor, explica melhor tal coisa. Eu ainda estou em dúvida nesse sentido. E aí tinha colega que às vezes era gozador. Bicho, tu não entendeu não esse negócio aí? Eu falo, eu não entendi não, você entendeu? Então me explica. Também não entendi não. Aí o pessoal não perguntava, ia com dúvida e ia embora. Eu não. Eu questionava. Então, só a partir do momento que eu dominasse aquele conteúdo, que eu liberava o professor para ele ir para o conteúdo seguinte. E isso, eu falo assim que eu era um aluno chato, mas eu sou professor. E esse tipo de aluno, os professores gostam. Perfeito. O professor está ali para ensinar. E é a coisa mais rara do mundo o professor chegar, dar um conteúdo e falar assim, alguma dúvida? Ele sempre fala. É comum. E o pessoal ficar calado é um erro. Se tem dúvida, pergunte. E é uma coisa legal, né, Evandro? Porque quando você fala isso, o que, que me vem em mente aqui? A primeira coisa é as pessoas elas estarem no momento presente. O que eu vejo muito hoje em dia, principalmente com esse avanço de tecnologia, esse monte de informação que nós temos, as pessoas elas ficam como se estivesse ausente, presente só de corpo, mas de mente, né, completamente em outros lugares. As pessoas elas não param para viver o momento presente. E o que você está me falando é, quando estiver dentro de sala de aula, viva o momento presente e preste atenção na aula. Não fique com a cabeça lá do lado de fora, no barzinho, no boteco, como a maioria das pessoas às vezes ficam, momento. Né? Exatamente, de ter de corpo e alma. Exatamente isso. Perfeito. É o que falta muito na sala de aula. Eu, como professor, a gente percebe isso em todos os estágios, vamos dizer assim, do ensino fundamental, que eu também já ministrei aula no ensino fundamental, que eu sou pedagogo, até pós-graduação. Até graduação, especialização, às vezes a gente vê muito essa dispersão. Os alunos não se dão de corpo e alma. E essa é a primeira coisa que eu falo para vocês. Vão estudar, se entreguem de corpo e alma. Vocês só têm a ganhar com isso. Então, a partir dos 15 anos, comecei a trabalhar. Com 17 anos, já comecei a fazer faculdade. E quando eu passei no vestibular, eu tive, Felipe, uma alegria e tristeza ao mesmo tempo. Tá? É um sentimento que dá para a gente... Isso, né? O que aconteceu? O que aconteceu nessa mistura de emoções e sentimentos? Na escola pública que eu estudava, Felipe, tinham 5 turmas de terceiro ano. Isso foi em 1984. Já tem um bom tempo isso aí. Já tem um tempinho. Está conservado, hein, meu amigo? Eu passei no primeiro vestibular que eu passei, que eu prestei. Não foi numa universidade pública, até porque o ensino público não dava condições para isso. Mas a minha alegria é que eu passei no vestibular. A minha tristeza é que das 5 turmas, eu fui o único que passou no vestibular. Então aquilo me deixou um pouco triste, o único chateado. que passou no vestibular? Uau! Naquela época, hoje é muito mais fácil, tem muito mais instituições. Agora, em Brasília, naquela época, se tinha 4 faculdades particulares, era uma coisa muito disputada.
Uhum. Então, mesmo na particular, era muito disputado, eram Sim. poucas vagas. Poucas Então, fui vagas, o né? único da escola que passou, do colégio que passou no vestibular. Então, aquilo me deixou um pouco triste. Mas Uhum. eu sabia, eu absorvi que sem a educação eu não poderia alçar voos mais altos. Minha família era humilde, já estava trabalhando, trabalhava de office boy, depois auxiliar Uhum. administrativo, e tinha toda uma dificuldade ali para o próprio sustento, para pagar uma faculdade, ganhar um salário mínimo. E Uhum. naquela época não existia vale transporte, não existia vale alimentação, então com o que você ganhava, você tinha que bancar todas essas despesas. Agora Uhum. imagina ainda as despesas pessoais, ajudar um pouco em casa, pagar uma faculdade, era muito difícil. Era muito difícil. Uhum. Imagino. Só que depois eu acabei tendo que acompanhar a família, eu ainda era menor de idade, 17, 18 anos, fui para Rondônia acompanhar meu pai, que ele mexia com instalações elétricas, hidráulicas, e lá era o novo Eldorado brasileiro. E, e acabei concluindo o curso de administração na Universidade Federal de Rondônia. Uhum. Mas eu sempre procurei me dedicar muito aos estudos. E esse trabalho eu nunca dei para minha mãe. E o primeiro concurso que eu fui fazer, em 1988, me inscrevi no concurso do Banespa, Banco do Estado de São Paulo. E Antigo, ali eu tive conheço uma bem carga muito demais. pesada só em me inscrever nesse concurso. Por quê? Minha mãe já falava para as amigas dela, meu filho vai trabalhar no Banespa. Eu só me inscrevi no concurso. Não tinha sequer feito concurso. Aí Jogava imagina, aquela responsabilidade para você, né, mano? mas era a fé da mãe. Acho que a minha mãe É, tinha mãe, uma fé mãe é muito mãe. forte. Mãe não tem jeito, né? A mãe sempre acredita na gente. Ela acreditou, a fé dela foi tão forte que no primeiro concurso que eu fiz, eu passei. E aí depois eu criei aí uma escala de concursos, onde eu passei depois para professor do estado de Rondônia, passei para o Tribunal de Justiça de Rondônia, onde eu fui diretor do Departamento de Recursos Humanos, fui diretor do Fundo Judiciário. E, e só o curso de administração não me satisfazia. Logo em seguida, eu fui fazer uma especialização. Em 93, eu comecei uma especialização em metodologia do ensino superior. Foi em Rondônia a primeira especialização no estado. Para você ter ideia. Então lá ainda tinha, era um estado novo, ainda estava surgindo essas coisas. Depois fui Uhum. fazer o curso de economia e depois fui fazer contabilidade. Aí até que um colega do Conselho Regional de Administração, que era conselheiro do CRA lá, ele falou, Evandro, você está crescendo muito, hein? Mas para os lados, não está crescendo para cima. Uhum. Nossa, aquele puxão de orelha foi forte. Aí eu me toquei, Imagino. porque eu já estava indo para a terceira graduação. Uhum. E aí eu falei assim, tá certíssimo, eu vou fazer mestrado. Eu tenho que crescer mais para cima, não para os lados. Aí em Uhum. 2001 fui fazer mestrado na Federal de Lavras, Minas Gerais. E depois acabei não voltando para Rondônia, fui para Mato Grosso do Sul, fui ser professor lá da Universidade Católica Dom Bosco, fui gerente da incubadora de empresas, fui coordenador de curso, mas sempre aperfeiçoando, fazendo outros cursos. Então, me acomodar jamais. Jamais. Uhum. Fiz diversos outros cursos, ainda mais nessa área que poderia agregar para eu poder aprender ainda mais. Curso de memorização, Perfeito. curso de leitura dinâmica, liderança, programação neurolinguística, e tudo isso eu acabo aplicando na minha vida e também ajudo pessoas próximas. Perfeito. Pois bem, então, já fui aprovado em mais de 20 concursos, já trabalhei em 8 ministérios aqui em Uau! Brasília, e E tem isso gente que ainda já... fala que é sorte, Evandro? Porque você Não, passar no concurso, tem gente que fala que é sorte. Agora 20, será que é sorte? e 7, 8 concursos em primeiro lugar. E eu sempre falo que Olha é que questão de legal. sorte mesmo. Professor, passou. Eu falei, passei, é pura sorte. É sorte, é lógico que é sorte. Porque a gente nunca sabe o que vai cair na prova. Então, se Uhum. cair aquilo que você estudou, é sorte. Então, eu sempre coloco Perfeito. o seguinte: quanto mais você estudar, mais sorte você Mais vai ter. sorte você vai ter. É, perfeito. Exatamente.
É o que eu falo, né? A sorte é o encontro do preparo com a oportunidade, né? Então, para você cair uma matéria que você conheça, você precisa estar preparado para ela. Porque senão você não vai ser Exatamente. sortudo nunca, né? É mais ou menos isso. Então, prepare-se para aquela oportunidade. Senão, não tem jeito. Então, eu As quero passar hoje um oportunidades vão pouquinho passar. um pouquinho dessa minha experiência e um pouco dessas técnicas que eu utilizo para aprender. Vamos firme? Fantástico. Muito bom. Bem, olha só, você que está nos acompanhando, pega papel e caneta. A gente vai falar aqui agora sobre como que você pode captar o conhecimento e como que você pode fixar mais esse conhecimento na sua mente. E olha que interessante, o Evandro ele destacou aqui que o conhecimento ele é libertador. E eu vou um pouco mais além. Hoje, você buscar conhecimento é obrigação. É obrigação. Se você quer evoluir na sua vida, se você quer crescer, você tem que buscar conhecimento. Mas só o conhecimento ele não vai te ajudar a evoluir. Porque além do conhecimento que você precisa ter, são um conjunto de habilidades e atitudes que vão gerar novas competências em você. Então busque hoje sempre desenvolver competências. Porque se você tiver só conhecimento, não entrar em ação, não trabalhar suas habilidades, seus dons, seus talentos, aquilo que você já faz naturalmente bem, e não tiver a atitude e o comportamento necessário, não adianta você ficar com conhecimento na cachola. Porque provavelmente você, além de tudo, vai se frustrar muito. E uma outra coisa que o Evandro falou aqui é sobre a evolução. O treinamento nunca acaba, não é mesmo, Evandro? A gente está Nunca, sempre em jamais. busca. Nós que trabalhamos com desenvolvimento humano, a gente sabe que só sei que nada sei. O dia que eu falar que eu não preciso aprender mais nada, você pode ter certeza que provavelmente é o dia do meu enterro, né? Porque eu quero aprender para o resto da minha vida e quanto mais eu aprendo, quanto mais eu aprendo, estudo, ensino, mais eu gravo e mais eu tenho certeza que a gente tem que continuar amolando o machado. Então, eu vou passar aí para você contar essas estratégias incríveis e como que as pessoas aqui que estão nos assistindo, elas vão poder captar melhor o conhecimento e depois você ensinar para a gente como que faz para você conseguir fixar melhor esse conhecimento, Evandro. Perfeito. Eu acho que o ponto inicial é você se conhecer melhor. Se conheça. Porque o que é que acontece? Nós temos, é uma coisa pessoal, nós temos potencialidades de captar o conhecimento. Só que essas potencialidades elas podem se dar em 3 segmentos. Você como visual, auditivo ou sinestésico. Eu já cometi erros de ver pessoas com uma grande capacidade de captar conhecimento com audioaulas. E eu quis, vamos dizer assim, repetir o que esse colega estava fazendo. Então, foi um erro que eu tive. Eu tinha que me conhecer melhor. Aí eu comprei um curso de audioaulas e ouvia. Gente, aquilo me dava um sono tão grande, mas tão grande, que eu não conseguia aprender nada. E eu insistindo nas audioaulas. Eu colocava, 10 minutos depois eu estava ali sonolento. Me dava muito sono. Aí depois fui entender o porquê disso. Aí eu fiz esse teste, visual, auditivo e sinestésico. Vocês podem, por exemplo, pegar aí na internet, teste visual, auditivo e sinestésico, e apliquem, se conheçam. E dentro da sua potencialidade, você vai montar estratégias de estudo dentro da sua potencialidade. Eu descobri, por exemplo, que eu sou 80% visual. O visual, ele tem que ver, ele tem que ter aquele contato visual. Então, audioaula para mim era um fracasso. Eu 80% visual. O auditivo não, ele tem essa facilidade. O sinestésico ele tem aquela coisa de tocar, tudo mais. Já viu aquele colega que vai conversar contigo, ele está encostando em você? Encostando, claro. Qualquer Não, coisa, e é você está importante, né, olhando mano? para ele, ele está te tocando. Ele é Sinestésico sinestésico, tem puro, que né? tocar, tudo Claro. mais. E isso traz também escolhas nas profissões. É importante que o sinestésico ele vai trabalhar com artes plásticas, artes. Já o visual, ele vai procurar uma profissão onde ele possa usar muito a visão. Mas na aprendizagem, isso é fundamental. Então, no que você se descobre, no que você se conhece, você vai usar estratégias dentro
da sua potencialidade. Então, Não essa é a significa, não primeira... significa, né, Evandro, que uma coisa que seja boa para mim necessariamente seja boa para você, né? Para Exatamente. vocês que estão aí no, né, vocês que estão nos vendo, gente, o que o Evandro está falando é sobre os canais preferenciais da comunicação. Então, para a gente fazer uma analogia aqui, imagina você que você é uma pessoa visual e que eu estou falando com você no canal que é o canal sinestésico. É a mesma coisa de eu estar falando com você uma língua que você não conhece. Isso é muito Exato. importante. E se você não se conhece, o que vai acontecer? Provavelmente você não vai identificar aquilo que vai fazer mais sentido e você pode ir desistindo, desestimulando no meio do caminho. Então, olha a importância de você conhecer, saber aquilo que você é o seu canal preferencial para você ser mais assertivo. Não é isso, Evandro? Exatamente isso. Exatamente isso. Eu fiquei desestimulado com as audioaulas, que para mim foi um fracasso mesmo. Não tinha nada a ver comigo. Uhum. Então, não é o que deu certo para um, vai dar certo para você também. Então, se conheça e use as estratégias para você. Isso é importante. Bom, se conhecendo, você vai desenvolver um planejamento de estudos. Ainda mais nesse tempo aí de quarentena, de coronavírus, onde a gente tem passado muito tempo em casa, é importante a gente fazer esse planejamento. Senão a gente dispersa. Grande Wilton, beleza, meu querido. Esse daí é o acaba meu de... grande mentor, Evandro. Olha só, está aqui com a gente, nós estamos Ô, juntos aqui. Wilton, muito obrigado por estar Grande aqui com a Wilton. gente. Maravilha, Então, a irmão. gente acaba dispersando muito com inutilidades. Então, faça um planejamento e procure cumprir esse planejamento, tá? Quando você vai falar assim, eu vou estudar agora, prepare, por exemplo, o ambiente que você vai estudar. A iluminação, preferencialmente, que tem alguma iluminação natural, o sol, alguma coisa assim, o ambiente tem que estar limpo, tem que ser arejado, sem distrações, não pode ter barulho de televisão, algo que vá te distrair. Procure não ter interrupções. Seja com WhatsApp, uma rede social, ou até as pessoas próximas de você. Coloque lá na porta, em estudo. Combine com o pessoal, faça isso. Então, prepare o seu ambiente. A mobília tem que ser apropriada, você tem que ter uma cadeira ergonômica, que não vá doer suas costas, que você esteja ali confortável. Tá? Não é aquela coisa também de cadeira, poltrona de papai para você dormir, não. É uma cadeira que você fique ereto, de maneira confortável. Para o que você vai fazer, né? Não é Exatamente, você confortável está para ali você para deitar, confortável estudar. para você tá, para o seu objetivo, né? Outra coisa, hidratação. Beba água o tempo inteiro. Nosso corpo, ele é quase todo de água, né? 90% água. E é importante a hidratação para oxigenar o cérebro. Você vai estar usando ali o cérebro o tempo inteiro. Então, essa oxigenação do cérebro é muito importante. Você não pode ficar sem beber água. Tá? Hidratação. E prepare todo o material que você vai estudar. Prepare previamente esse material. Então, o planejamento para o estudo, ele é fundamental. Então, você vai ter ali uma antecipação do que você vai estudar e do ambiente que você vai estudar. Ok? Você tem que estar concentrado. Essa concentração, você tem que estar descansado, tem que estar sem sono, tem que estar sem fome, tem que estar sem dor. Ah, estou com dor de cabeça. Não adianta você estudar com dor de cabeça. Não adianta você estudar com sono, com fome. Então, isso vai tirar a sua concentração. Como é que a cabeça vai concentrar se a barriga está roncando? Se o olho está fechando? Não tem jeito. Então, prepare-se para concentração. Ok? Perfeito. Outra coisa, estude no máximo, assim, de forma ininterrupta, no máximo, 2 horas. Não estude mais de 2 horas. O ideal seria você estudar ali 1h30, 1h20. Faça, a partir daí, interrupções. Por quê? Você tem que se alongar, você tem que ir no banheiro, você tem que lanchar. Então, usa ali intervalos de 10 a 15 minutos para que você faça essas coisas. E sempre, levantou, dê aquela alongada, aquela esticada no corpo. Não é porque você parou de estudar que você vai continuar sentado ali vendo outras coisas. Não.
se movimente. Essa circulação é importante para você. Após o intervalo, volte aos estudos. Tá? E dentro da sua programação, lá mais 1h20, mais 1h30, 1h40, é você que vai planejar qual é o tempo que você vai estudar, mas nunca passe de 2 horas ininterruptamente. Dê intervalos para que você possa pegar novas forças, novas energias. Ok? Evandro, eu costumo dizer, dentro disso daqui que você está falando, desculpa aqui, só para acrescentar, desculpa te interromper, você falou aqui então sobre a importância do ambiente, né, de você estar no ambiente certo. Isso aconteceu muito na minha vida, principalmente quando eu fui começar o hábito da leitura. Eu fiquei durante um período na minha vida, depois que eu fiz a minha formação em administração, eu achei que eu tinha feito ali o necessário, né? Falei assim, já formei, tá bom, vou parar. E aquilo, né? Depois que eu descobri que tudo que para de desenvolver normalmente morre. É assim com uma empresa, é assim com uma planta, é assim com uma gestação, é assim com a gente também. Então eu tinha parado no tempo, eu dei uma estagnada, eu fiquei durante anos e anos sem fazer um tipo de leitura. Não lia. Quando eu entendi o que eu estava fazendo com a minha vida, cara, que eu estava perdendo esse tempo, me deu uma vontade de recuperar. E eu lembro que há quase 5 anos atrás, quando eu tive essa mudança de comportamento, eu lia muito, mas eu lia deitado na minha cama. E aí o que acontecia? 2 páginas, o livro caía na cara e você estava dormindo, e no outro dia eu lia a mesma coisa porque eu não fixava. E aí eu fui o quê? Buscar conhecimento, olha como que é importante, a atitude, né? Buscar conhecimento para ter o quê? Uma nova habilidade. Então, lendo, uma coisa que eu aprendi você tem que ler dentro do quê? Do ambiente confortável, ideal para a leitura. Então, hoje, para eu ler, eu tenho que ler sentado. Eu vou grifando tudo para que a gente tenha uma melhor memorização. Então, isso tudo são técnicas que você vai aprendendo e colocando em prática. Não é porque, ai, Felipe, eu não consigo ler. Porque às vezes você fica com isso, né? A leitura não é para mim. A pessoa vai e desiste. Na verdade, não é isso, né, Evandro? São técnicas, são estratégias poderosas que podem ajudar qualquer pessoa, né? Se você lê deitado, por mais que o quarto tenha uma boa iluminação, o que você está lendo já está tendo sombra. E isso vai forçar a visão, vai te dar mais sono, você vai cansar e não vai conseguir captar o que você está lendo. É muito complicado mesmo. Então o ambiente tem que ser extremamente apropriado. É a mesma coisa da gente falar assim, né? O camarada ele tá indo jogar futebol de calça jeans e sapato. Não vai dar certo, né? Não dá certo. É a mesma coisa do cara tá às vezes estudando deitado na cama ali no conforto, já tudo chamando ele para dormir. E ele vai desenvolver. Então, já que você vai desenvolver esse exemplo que nós estamos dando da leitura, procure ter um bom ambiente, né? Fique atento às distrações. Olha que dica preciosa que o Evandro está falando. Distrações, às vezes, são muito ligadas aos seus canais preferenciais. E sabe o que distrai mais? Não é a visão, é a audição. O som é a coisa que mais tira, às vezes, a nossa concentração. Então, é importante você estar num local onde você esteja num ambiente seguro. Se você, às vezes, preferir, você pode colocar uma música que pode fazer melhor para você ter uma concentração grande. E a última coisa que eu quero destacar aqui, Evandro, para a gente poder dar continuidade, é sobre o que você falou de preparar. Eu costumo falar muito isso para os meus clientes, que existe um custo de ativação. O que seria o custo de ativação? Se para você fazer aquela determinada atividade, você vai ter que ter muita coisa, às vezes isso vai ficar pesado para você, o custo de ativação vai ser alto. Então, se você quer uma grande estratégia, é você preparar. Se você vai estudar no dia seguinte, já deixa tudo pronto um dia anterior, já deixa o livro, já deixa lá pertinho, já deixa o que você vai estudar, já se programe, porque no dia que você for efetivamente fazer a tarefa, você já deixou tudo preparado. E aí o seu custo de ativação vai ser muito menor. E aí você faz. Agora, se você deixar as coisas tudo alinhadas, você vai provavelmente deixar aquilo para depois, você vai empurrando com a barriga, vai falar que não tem tempo, e aí não vai começar. Não é isso, Evandro? Exatamente. Planejamento é tudo, gente. Não deixe para fazer tudo em cima da hora, não. Porque você vai esquecer alguma coisa e você vai ter que interromper aquela sua programação para ir buscar aquilo, correr atrás daquele material, daquele livro. Então a preparação é importantíssima, gente. Tá? Então, e isso está muito ligado com a produtividade, né, Evandro? A preparação está diretamente ligada com a produtividade, né? Tá. Agora uma outra coisa com relação ao tempo de estudo. Não estudar mais do que 2 horas, de forma nenhuma.
E eu coloco também como regra, procure não estudar mais do que 8 horas por dia. Tá? Por quê? Por que isso, Porque você Evandro? não é um computador, você não é uma máquina, você tem que fazer outras coisas. Porque senão você vai cansar a mente, vai cansar o corpo, e no dia seguinte não vai ter a produtividade devida. Tá? Então, coloca como fixação aí 8 horas por dia. O pessoal, nessa época, praticamente não está se tendo aula. Procure estudar naquele horário que você estaria em sala de aula. Estude como se você estivesse em sala de aula. Se você estudava a partir das 7h30 da manhã, acorde no horário que você pode acordar um pouquinho mais tarde, porque não vai ter o transporte. Mas comece a estudar às 7h30 da manhã. Porque senão, se você quebrar esse ritmo, você vai ter um prejuízo muito grande na hora que voltar às aulas. O seu relógio biológico vai ser afetado. Até você reajustar, você vai ter um prejuízo muito grande. Então, mantenha aquela rotina de horário, como se você estivesse estudando, e estude depois como se você estivesse na sala de aula, fazendo TV de casa, fazendo uma leitura complementar. Isso é muito importante, tá ok? Legal. Então, não existe comprimidos de aprendizagem, uma fórmula mágica. Então, quando a gente fala em captação, essas são as estratégias principais para você captar o conhecimento. Tá? Perfeito. É uma coisa individual, cada um vai usar das suas estratégias pessoais, dentro das suas potencialidades, para se captar o conhecimento. Agora, não adianta simplesmente captar. Vamos agora para a segunda etapa, a fixação do conhecimento. Fixar. Perfeito. Tem muita gente que estuda e dá o famoso branco, né, Evandro? Deu branco, meu Deus do céu. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Isso aí eu já estudei e não preciso estudar mais. É um grande erro. É um grande erro. Você estudou, mas precisa estudar de novo. Porque houve ali simplesmente a captação, não houve a fixação. Então, durante os estudos, é importante você estar com um caderno ali, uma caneta, um marca-texto, e destacando palavras-chave, frases. Estou fazendo certinho, ó. É o Água na mestre, mão, é o papel e mestre caneta. Felipe. Então é Muito isso que tem bom. que se fazer, você destacando, porque naquele momento você usa a escrita, que é um processo sinestésico, que ajuda na fixação do conhecimento. Tá? Outra coisa, separe no seu planejamento, do tempo que você colocou lá para o estudo, 10% inicial. Para quê? Para você revisar o que você estudou anteriormente. Faça a revisão do que você viu ontem, antes de ontem, daquele conteúdo. Faça a revisão. Isso ajuda muito a ativar a memória daquela matéria, daquele conteúdo, e vai vir com força para você dar continuidade no conteúdo. Então, faça a revisão desse conteúdo. Ok? A gente viu na prática, Evandro, o que aconteceu lá dentro do Congresso, como que é importante a revisão, né? Quando as pessoas elas não fazem a revisão, parece que você esqueceu tudo. Exatamente. Mesmo que você tenha visto há pouco tempo, né? Então isso é muito forte, isso é um detalhe então, coloca precioso. a importância de você pegar 10% do seu tempo planejado para fazer a revisão do que estudou. E pegue 20% final para você fazer um resumo do que estudou. Então, para o novo conhecimento, separe 70%. 10% para o passado e 20% para você estar revisando, resumindo aquilo que você acabou de fazer. E uma estratégia muito legal para você fazer essa revisão é você até fechar o material e tentar construir um mapa mental daquele conteúdo que você acabou de ver. Aquilo vai criar pontos na sua mente excepcionais para sua memória. Então, procure criar mapas mentais do que você estudou. Vai ser assim um pulo do gato muito grande na fixação do conhecimento. Você também costuma fazer mapas mentais, né, Felipe? Costumo fazer, não fiz a vida inteira. Então, assim, uma coisa que, de tudo que o Evandro está falando, que eu quero dar aqui o meu testemunho, é que você não é uma pessoa engessada. Você pode estar com dificuldade na sua vida, mas entenda que se você quiser, você consegue mudar isso, você consegue
buscar conhecimento, você consegue desenvolver novas habilidades. Isso vai depender muito do quê? Do seu desejo, das suas atitudes. Se você quer realmente, você consegue. Agora, você tem que buscar ajuda, você tem que buscar conhecimento, como o Evandro disse, para que você possa avançar. Então, eu tinha dificuldade muito grande, Evandro, de estudar. Eu era um aluno que sentava no fundão, eu era um aluno que estava mais pensando do lado de fora da escola. E o que isso me trouxe na vida? Me trouxe, além de muita frustração, um atraso muito grande. Porque eu passei praticamente 4 anos da faculdade brincando de fazer faculdade. Felipe, mas você se arrepende disso? Não, eu não me arrependo das coisas que eu faço, mas eu tiro aprendizados. Sim. E foi um aprendizado que me saiu caro. Mas o que eu fiz na frente? Já que eu não podia voltar atrás e fazer diferente, eu falei, cara, eu vou recompensar esse tempo. E daqui para frente eu vou fazer diferente. Então, eu tenho hoje uma obsessão muito grande por buscar o conhecimento para recuperar o tempo perdido. E aí eu comecei a trabalhar isso tudo que você está falando e fez muito sentido. Não é à toa que em 5 anos eu consegui ter resultados melhores do que os últimos 35 anos da minha vida. E não é sorte, né, Evandro? Não é sorte. Não é sorte, não é sorte, não. A gente aprende com os erros, Felipe. E é muito importante a gente aprender com os erros dos outros. Então, estou passando aqui a minha experiência de muitos erros, muita aprendizagem, para que você que está nos ouvindo aí possa conseguir aprender com maior facilidade. Então, não precisa você estar errando para poder aprender. Aprenda com os meus erros também, aprenda aí com os erros do Felipe. A gente comete erros, é uma coisa natural. Sim. Então, não fique naquele martírio de você não se perdoar. Perdoe, aprenda e vamos para frente. Ok? Eu queria dar mais algumas dicas aqui para você fixar o conhecimento. Então, dentro dos meus erros, né? Nunca mude de conteúdo se tiver alguma dúvida daquele conteúdo passado. Sempre haverão coisas novas que às vezes vai dar uma duvidazinha. Outra coisa, surgiu uma palavra nova. Gente, procure o velho dicionário. Aprenda uma palavra nova a cada dia. Isso agrega no seu linguajar, na sua escrita. Isso soma muito, isso é muito importante, tá? Então, não mude o conteúdo sem o domínio total do que você acabou de fazer. Ok? Então, na última hora, você deve ter planejado para uma revisão geral, né? Revise também, agora não só naqueles 20 minutos finais, na última hora de planejamento. Se você planejou 8 horas, que seja 7 horas de estudo de conteúdo. A última hora, faça uma revisão geral, um resumo geral de todo o conteúdo diário. Tá? Aí fica assim, mas fica uma coisa repetitiva. Gente, é esse repetitivo que vai fazer você fixar aquele conhecimento. E no dia seguinte, pega aqueles 10% do tempo para fazer a revisão do dia anterior. Se vocês usarem essas estratégias, essas estratégias, vocês vão ver o tanto que vocês vão aprender. A facilidade do novo conhecimento. Quando chegar na prova, você está fazendo aquilo, vai ser um diferencial muito grande. Tá? Então, para fixar o conhecimento, a repetição, a revisão, o resumo, o mapa mental, são fundamentais. Então, é isso que eu queria falar para vocês, e eu depois vou passar mais algumas estratégias aí para ajudar nessa fixação aí, nessa aprendizagem. Quer falar alguma coisa aí, Cleiton? Gente, vamos fazer aqui algumas junções aqui e de tudo que você falou, aproveitando, vamos fazer aqui agora o que? Uma revisão, para vocês verem como é que eu estou anotando tudo. Então, olha só que estratégias muito interessantes, às vezes você pode conhecer isso, mas você também pode não conhecer, independente, o importante é você colocar em prática. O que o Evandro destacou aqui na hora de fixar o conhecimento? Que você busque 10% do tempo que você está dedicando para você fazer uma revisão do conteúdo. Então, aproveitando aqui, vamos fazer uma revisão de tudo que a gente falou aqui. Então, legal. Primeiro, você tem que conseguir conhecer melhor o seu canal preferencial, ou seja, trabalhar o seu autoconhecimento, você precisa se conhecer. Isso daí é para fazer a captação do conhecimento, como o mestre Evandro ele disse aqui.
Você precisa cuidar muito do ambiente que você está. Você tem que estar num ambiente favorável para que você faça e desempenhe melhor a sua atividade. Além disso, você tem que estar muito atento às distrações e focar sempre em trabalhar bem a sua gestão do tempo. Não vai querer pegar tudo num dia, pegar o meu exemplo, ficou muito tempo sem estudar, sem ler, sem ter uma leitura diária e querer da noite para o dia fazer tudo. Você não vai fazer isso. Provavelmente você vai fazer uma vez, vai ficar puxado, vai ser doloroso, sofrido, e aí você não vai fazer de novo. O Evandro está falando aqui para você programar sempre de 2 em 2 horas. Eu ensino muito, Evandro, para as pessoas que têm dificuldade de foco e de entrar em ação, um método Pomodoro, né, que você deve conhecer muito bem, que é um método que a pessoa ela estudar, pelo menos coloca um hiperfoco de 30 minutos, para 5 minutos, vai tomar uma água, levanta e volta. Porque por mais que as pessoas falem, não, mas só 30 minutos, é melhor você ter 30 minutos de hiperfoco do que 3 horas de distrações, né? E aí você está se enganando. É por isso que tem muita gente hoje em dia que tem muita atividade e pouca produtividade. A pessoa sai fazendo um monte de coisa, mas ela não produz muito, não gera resultado por falta de planejamento também, né? Exatamente. Então, por isso que eu coloquei o tempo máximo. Uhum. Coloquei o tempo máximo, não coloquei o tempo mínimo. Quem vai determinar o tempo mínimo é você mesmo, as suas condições. Perfeito. Uhum. Então, mas que não passe daquele limite que eu coloquei lá de 2 horas. Não passe disso. Mas esse sprint de 30 minutos, normalmente, é muito importante mesmo, tá? Poderoso, né? Isso vai de cada poderoso. Legal. E aí o Evandro ele falou aqui sobre a questão de, além de você captar o conhecimento, não adianta nada você captar ele se você não vai guardar e não vai fixar esse conhecimento, né? Senão você vai ficar ali enxugando gelo. E dicas preciosas. Primeiro, você pegar 10% do seu tempo e fazer uma revisão do conteúdo. Não adianta nada você estudar se você não está revendo aquilo que você estudou. Você passou pela uma primeira vez, falou, eu já conheço isso, não preciso estudar mais. Não, precisa e a revisão vai te ajudar muito. Segundo, 20% do tempo para você fazer um resumo. Sabe como você pega o livro ali, vai lá no final, tem sempre um resumo dele? Então, o que o Evandro está falando é para que você faça um resumo daquilo que você está estudando, que você se desafie, fechar o livro, fechar o conteúdo, para ver o quanto você está absorvendo disso. Né? Isso também é muito poderoso. E o último, não menos importante, é para você nunca avançar de página de matéria do que você esteja fazendo com uma dúvida. Se você é uma pessoa que está avançando e está com dúvidas, para por aí, volta, né? Pergunte, tire as dúvidas para você poder avançar. Isso também é poderoso. Tem muita gente que fala assim, eu vou estudar muito. Aí estudo muito e fica com um monte de dúvidas, né? Mas está querendo enganar, às vezes, a ela mesma, né, Ivan? Exatamente, vai chegar no final com um resultado muito baixo. Então, o estudo esse tira dúvidas é importantíssimo. E quando a gente fala no planejamento, gente, vocês podem colocar no planejamento algumas perguntas. Eu vou ajudar vocês a formalizarem o planejamento. O que estudar? Uhum. Quanto estudar? Quanto estudar? Como você vai estudar? Onde e por que você está estudando aquilo? Talvez o porquê é a coisa mais importante. Dá a importância daquele estudo para você. Se você saber por que, o motivo, eu preciso estudar isso por causa disso. Isso vai dar uma força interior, uma motivação, um motivo para você estar estudando aquele conteúdo. Então isso é muito importante. Aí eu queria passar outras estratégias aqui. Fica à vontade, meu amigo. A casa é sua, vamos lá. Você estudando em casa, crie um pacto com as pessoas próximas de você. Para que elas contribuam, para que elas não te interrompam. Então esse pacto, pessoal, mãe, pai, mano, eu vou estudar agora. Daqui até tal hora eu vou estar estudando. E então, por favor, me contribua, não me atrapalhe, não faça barulho. Crie um pacto com as pessoas próximas de você. Isso é importante. Uhum. Procure parcerias de pessoas que possuem o mesmo objetivo que você. Que seja no grupo de estudos, um tira dúvida, pode criar grupo no WhatsApp. A gente sabe que nas escolas hoje todo mundo tem grupo. Mas crie grupos em que os objetivos são comuns. Onde não tenha naquele grupo uma pessoa destoando, chamando a atenção para uma coisa que não tem nada a ver,
Por exemplo, atualmente o assunto do momento é coronavírus. Mas não vá participar de um grupo que a pessoa vá toda hora postar coisas de coronavírus. Que aquele grupo, o objetivo é estudar aquele conteúdo. Então participe daquele grupo nesse sentido. Depois você fala de coronavírus. Respeite seu relógio biológico. Você se conhecendo, você vai ver qual é o melhor horário que você tem para o estudo. E não teme muito com esse seu relógio biológico. A minha potencialidade no aprendizado, ela é muito maior à tarde do que de manhã. Então, eu procuro render mais em captações de conhecimento no período vespertino. Então, cada um tem o seu relógio biológico. Procuro conhecer esse relógio biológico e trabalhar nele nesse sentido. Eu falei para estudar 8 horas. E o resto do tempo? Gente, faça exercícios, pegue sol, sempre uma alimentação saudável, principalmente antes do estudo. Você vai estudar? Gente, não vai comer uma feijoada e logo em seguida vai estudar. Porque não vai ter o rendimento que deveria ter. Então, a alimentação culpa não é da matéria, né, Evandro? Não é, a culpa, não, nesse caso, não é da matéria. A culpa foi daquela rodela da calabresa, né? Então, gente, a alimentação leve, você tem que estar com o estômago ali tranquilo para você poder estudar, não vai dar sono e tudo mais. Então, a alimentação é muito importante. Durma tranquilamente, pelo menos 7, 8 horas, uma noite tranquila. Procure dormir cedo e acordar cedo. Quando você acorda cedo, o seu dia rende muito mais. Então, por mais que eu fale assim, respeite o relógio biológico, mas dormir é importante. O corpo tem que repousar, a mente tem que repousar. Tá? Cuidado, gente, com estimulantes, com energéticos. Tome muito cuidado com isso. Já vi gente que vai estudar, já coloca um monte de latinhas de energético junto ali, dá-lhe. Não, gente, cuidado com isso, tá? Mesmo os energéticos naturais, como café, como guaraná em pó, procure tomar muito cuidado com isso. Se você está necessitando desses energéticos, desses estimulantes, é porque já tem alguma coisa errada. É porque você está com uma alimentação pesada, ou porque você descansou pouco, algum problema que está tendo. Então, cuidado com os estimulantes, com os energéticos. E outra coisa, está com aquela preguiça? Dentro daquele intervalo, gente, um chuveirinho faz um bem danado. Então vai lá, toma aquele banho, aquilo revigora, dá energia. Então tome banho 2, 3, 4 vezes por dia, não tem problema não. Economiza água, toma um banho mais rápido. Vai ficar cheiroso também, vai ficar mais cheiroso, exatamente. Vai ficar mais bonito, tá tudo certo. As pessoas que vão ficar perto de você vão agradecer. Não comece a estudar sentindo dores. Se você está com dor de cabeça, gente, aquele planejamento vai retardar um pouco, mas resolva esse problema primeiro. Não vai estudar com dores, porque a concentração vai ser prejudicada. Então, resolva esse problema para depois você vir estudar. Porque não vai render como deveria render. Mesmo você estando na sua casa, no seu quarto, no computador do seu quarto, use roupas confortáveis. Sim, isso é importante. Mas não use roupa, por exemplo, pijama. Se você colocar um pijama para estudar, a sua mente vai pensar, está na hora de dormir. Então, use roupas confortáveis, mas não use roupas inapropriadas para o estudo. Tá? Esteja ali, prepare a sua mente para aquele momento. Tá? Não é hora de dormir. E nas horas de o ambiente, né, Evandro? Ele, dentro do que você falou do ambiente, é um ambiente externo e um ambiente interno. Não adianta você estar num ambiente favorável se você está com a roupa desapropriada, porque você não está fazendo um ambiente da mesma forma, né? Então tem que estar congruente. Né? Construa aquele ambiente, você faz parte dele. Nas horas de folga, que você não está estudando, evite discussões, leia bons livros, agregue. O que você vai fazer? Soma para você? Veja um bom filme, uma boa programação. Isso é muito fácil você descobrir. Assista uma determinada programação. No final dela, vai assim, o que eu ganhei com isso? Somou alguma coisa na minha vida? Se não soma nada, é um programa de fofoca, de discussões. Não somou nada, evite. Não assista mais esse troço.
tá? Então faça coisas que somem na sua vida, tá? Faça aulas complementares. Então, por exemplo, daquele conteúdo você está dentro daquele planejamento estudando, mas de repente, poxa, eu vou fazer um curso de inglês também, vou fazer um curso de violão. Faça algo que agregue na sua vida, aulas complementares que também serão importantes para você. Desenvolva um hobby, é importante. Converse com as pessoas próximas. A rede social melhor que existe é a presencial. Essa rede social é muito importante, tá? Converse com elas. E outra coisa, ajude em casa. Tá? Atividades domésticas são importantes para o seu desenvolvimento. Tá? Nesse tempo, inclusive, de coronavírus, eu vou te falar, aqui em casa, as panelas agora estão por minha conta, viu? Maravilha! Trabalhando bem isso daí, faz muito sentido realmente. E eu sei que você é um cara com múltiplas atividades, Felipe. E está sobrando agora um tempinho para você ajudar a lavar as panelas. Legal, show de bola, cara. É isso mesmo. Então, é uma terapia, viu, Evandro? Quem quer que seja, faça isso, gente. Converse com as pessoas, ajude em casa. E com certeza elas vão somar naquele momento que você está precisando se concentrar para a aprendizagem. Aquilo que eu falei, cria um pacto de ajuda mútua. Então é isso aí, Felipe. Eu espero ter podido contribuir bastante com o pessoal. Maravilha, meu querido. Bem, vamos fazer uma recapitulação de tudo que a gente falou aqui. O Evandro falou principalmente, gente, sobre a parte da fixação, que é importante. O que a gente vai falar aqui parece, às vezes, até ser meio óbvio, mas eu costumo falar o seguinte, uma grande, não vou falar dica, porque dica parece até, às vezes, que o negócio é pequeno e você não vai dar valor, mas uma grande estratégia que eu recomendo você, daqui para frente, é matar o óbvio. Mate o óbvio da sua vida. Sabe por quê? Porque, às vezes, por ser tão óbvio, você não repete aquilo e você acaba deixando de fazer. Então, o óbvio, ele só é óbvio quando ele é dito e colocado em prática. Então, fale várias vezes para você, mate o óbvio da sua vida, porque ele pode estar enterrando muito o seu crescimento. E aí, o pacto com as pessoas que estejam próximas é extremamente importante, você se relacionar, você ter coragem de dizer. Às vezes as pessoas têm vergonha, né, Evandro? De falar, não me incomoda não que eu vou estudar. Não tem vergonha. Descubra o seu motivo. O Evandro falou isso, é muito importante. Voltando aqui sobre o autoconhecimento, né? Ele falou sobre uma ferramenta muito legal aí, que é o 5W2H, para quem não conhece, uma ferramenta da administração poderosa, que é você saber realmente o porquê, o como, quando você vai fazer, quem é a pessoa responsável, qual que é o custo, qual que é o motivo. Se você não tiver com isso bem alinhado, gente, provavelmente vocês vão desistir por qualquer motivo. A nossa mente, ela precisa de respostas. E ela não vai fazer por quê? Porque sim. É igual uma criança, né? Eu tenho a Laura, minha filha de 5 anos, quando ela pergunta uma coisa, eu falo porque sim, a cabeça dela não processa. Ela quer uma resposta. A gente age da mesma forma. Se você não tem um motivo, se você não tem um porquê, você vai sabotar no meio do caminho. Porque às vezes vai ser melhor você ficar em casa, deitado no sofá, do que você fazer alguma coisa sem motivo, claro, né? O Evandro falou isso aqui, destacou muito bem. Uma outra coisa, gente. Pássaros da mesma plumagem voam juntos. O que significa isso, Felipe? Significa que você tem que escolher quem são as pessoas que estão próximas de você. É o mastermind que a gente fala. Né? Você é a soma das 5 pessoas que você mais convive, querendo você ou não. Basta você olhar as 5 pessoas que você mais convive e ver os resultados dela. Eu garanto que você está muito próximo à soma desses resultados. Sabe qual que é o lado bom disso? Você tem o livre-arbítrio de escolher novas turmas. Se não está bom, procure uma turma que esteja de acordo com os seus objetivos. O Evandro falou que isso também é muito importante. Além de ter sempre um equilíbrio entre corpo, mente e espírito, gente. Não é clichê, não é bobagem a gente ficar falando de você ter uma boa noite de sono, você se alimentar da forma adequada, você cuidar do seu espírito, da sua mente, do seu corpo, porque isso tudo vai representar uma melhoria da sua performance. Exatamente. Eu vou falar com muita tranquilidade, gente. Não existe fracasso na vida. O que existe são resultados. Isso é uma crença que eu tenho. Ou seja, se você teve um resultado que não foi satisfatório, entenda que isso foi por causa da sua performance. Simples assim. Não parece, Ou Felipe, você mas já entende vamos isso. a 1 hora, viu?
vai cair. Olha, tem 28 minutos. Gente, como que o tempo passa rápido? Já tem 1 hora que a gente está falando, realmente aqui os últimos 23 segundos para falar. Eu queria agradecer você, Evandro, meu parceiro, gratidão por Eu que agradeço. Contribuir com muito conhecimento, com muitas estratégias aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero encerrar com uma frase muito forte do ativista americano Malcolm X. A educação é o passaporte para o futuro.